a inveja, o ciúme e o egoísmo, como também o orgulho, deverão desaparecer das cogitações humanas. A geração do porvir chegará à terra já predisposta a esse esquecimento do mal, para edificar o bem com Jesus. Quando dois seres se sentirem atraídos um para o outro, devem meditar nessa atração, e cuidar para que esse encontro seja realmente para o bem dos seus destinos. Assim também, ao encontrarmos alguém que nos instile o ódio, não percamos a oportunidade de fazer-lhe o bem que pudermos, pois essa antipatia é sinal de inimizade no passado. Toda incompatibilidade deve aparecer dos caminhos dos espíritos, encarnados ou fora da carne. Depois desse trabalho de perdão, devemos abrir os corações para que sejam invadidos pela força da fraternidade, que nos fará irmãos ante a presença de Deus, na figura de Jesus. O reconhecimento total das simpatias e das antipatias somente se dá quando se encontrarem novamente no mundo espiritual. Sentirão, ali, a felicidade, se souberam educar seus sentimentos e perdoar as ofensas. Qualquer esforço nesse sentido é louvável, porque mãos espirituais se encontram em torno de todas as criaturas, ajudando-as a melhorar. Não devemos esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a nós mesmos. Diz Jesus que aí está a lei e os profetas. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 387, Fonte da Simpatia. A verdadeira fonte de simpatia não é precisamente a recordação de vidas anteriores, ela pode advir de analogia de ideias. São pensamentos compatíveis que se entrelaçam uns aos outros, servindo de canais para a amizade. No entanto, quando os laços são muito fortes, isso é a prova de que vem de vidas passadas. Não temos simpatia somente por uma pessoa, ela pode crescer e atingir muitas almas encarnadas e desencarnadas. Os espíritos que acompanham os desencarnados quase sempre o fazem pela simpatia. A própria obsessão é por sintonia de pensamentos. Quando um dos envolvidos se modifica, o outro não tem mais razão de acompanhá-lo e sente-se desligado por falta de afinidade. O espírita que assimila realmente a doutrina dos espíritos e que começa a modificar sua vida, encontra com isso a simpatia de muitas almas, na carne e fora dela. Aquele que muda exteriormente, cria predisposição para a mudança interna. Quem se esforça para amar, encontra nos seus caminhos pessoas da mesma natureza. Há uma citação nascida no Oriente que assim expressa: dize-me com quem andas, que te direi quem és, porque atraímos de conformidade com os nossos sentimentos. No mundo espiritual também, e bem mais que entre os homens, granjeamos amigos pela lei de afinidade, onde nos interessamos a trabalhar. Os que ali operam são nossos semelhantes. Quando nos dispomos a conhecer Jesus, os que conhecem criam simpatia conosco, por vibrarmos na mesma sintonia de vida. A fonte de simpatia começa com a nossa frequência no plano em que buscamos entender e servir. Se começamos a pensar nas inferioridades, entramos em comunhão com a sombra e passamos a viver com ela. O Cristo veio ao mundo para nos ensinar a sintonizar com a luz, e termos simpatias com amor. A simpatia não tem somente uma fonte geradora, ela nasce onde há semelhança de vida e compatibilidade de exemplos. O Evangelho começa a atuar em nossos corações, nos induzindo à indulgência para com os nossos companheiros, da forma que o perdão nos apresenta. Devemos ponderar nossas faltas, antes de vermos e propagarmos as faltas alheias. Nessa avaliação é que sentimos paciência e tolerância de uns para com os outros, na certeza de que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai. Os espíritos afins se ligam por profunda simpatia, no entanto, podem se separar se alguns mudam de ideia. A afinidade é a lei de harmonia em todo o universo de Deus. Apreciemos, pois, com bastante interesse, o que foi feito por Deus em todos os aspectos da vida, que logo compreendemos a sua magnânima vontade. Criemos uma fonte de simpatia para com os benfeitores espirituais na ordem do amor,
para que esse amor se transforme em caridade na verdadeira fraternidade universal, que não esquece a alegria pura, fonte de saúde e paz para todos os corações em ascensão espiritual. A simpatia de luz é aquela que temos com o perdão, que gera alegria, é a que temos com indulgência, que gera amizade, é a que temos com o trabalho, que gera conforto, é a que temos com a benevolência, que gera tranquilidade, é a que temos com amor, que gera felicidade. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 388. Magnetismo, piloto da simpatia. Nos encontros que se dão com as pessoas, e dentre as quais se manifesta uma profunda simpatia, são espíritos afins que carregam os mesmos ideais, na qualidade de vibrações análogas. A força que move tudo é o magnetismo, força piloto que forma o ambiente para esses encontros saudáveis, que podem ser, também, e quase sempre são, ligações de vidas passadas. Quando se é atraído por outra pessoa, convém analisar qual tipo de atração que os envolve, para que se possa aproveitar essas bênçãos da recordação, colocando-as a serviço da fraternidade pulsante no universo. Ainda há muito que conhecermos sobre a conduta das criaturas e as forças sublimadas que as ajudam a viver. Para saber o valor dos pensamentos, dos sentimentos elevados que se pode desprender do espírito, basta analisar os poderes de Jesus e os seus feitos, certificando-se aonde pode chegar. Todos somos filhos de Deus, com os mesmos direitos. Não há ligações por acaso. Existe uma energia divina que nos prende por simpatia, semelhança de vibrações que um transmite ao outro, qualidades imprimidas pelo amor ou pelo ódio nas fibras mais íntimas de quem recebe ou doa. A intimidade do magnetismo é tocada por uma força gerada em cada ser. A humanidade já está de posse de muita ciência, esperando que seja dado o toque do amor, para que se completem certas descobertas. Esperemos o porvir. Em mundos adiantados, o magnetismo espiritual é o piloto de todos os movimentos para o bem, de todas as comunidades já limpas das paixões inferiores. Esse magnetismo espiritual, agente das belezas imortais, é consequência de mutações do éter cósmico, sob a influência de mãos angelicais. Essa energia é abundante em toda a criação, depende de quem as atrai para o serviço da fraternidade pura. Ao encontrarmos alguém por quem nutrimos simpatia, não deixemos que passe a oportunidade, pois não há nada por acaso. Aproveitemos a oportunidade e canalizemos essa amizade na construção da nossa própria vida. Além desse magnetismo superior ajudar em certas recordações na sutileza da vida, pode ser usado, quando educado no Evangelho, para as conversações com o nosso próximo, para tratamento dos enfermos, para a fluidificação da água, bem como para emitir pensamentos de cura onde quer que seja. Essas bênçãos de Deus não podem ser usadas no sentido de alimentar as inferioridades dos impulsos negativos, pois a resposta virá no mesmo teor da emissão. Quando conversarmos com alguém que esteja necessitando de amparo moral e que essa pessoa estiver se alimentando de forças inferiores, visualizemos em torno de nós uma onda magnética, onde a luz tem o cunho da superioridade e a transmitamos, juntamente com o Verbo, na plenitude da paz e do amor, e seremos abençoados por espíritos dos mesmos sentimentos. Jesus era hábil nessa ciência, operando fenômenos de todas as modalidades. Usemos desse magnetismo divino, para desfazer a antipatia que alguém tenha de nós. Não paguemos o ódio com o ódio, mas, sim, desfaçamo-lo com amor. O bem é sempre uma qualidade divina nas mãos humanas. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 389, Repulsão instintiva. A repulsão instintiva de uma pessoa para com a outra é a antipatia que vem do passado ou, igualmente, instinto com diferenciação na sua estrutura intrínseca. Cada um de nós geramos um tipo de magnetismo, cuja força é boa ou má,
dependendo dos sentimentos que imprimimos nessas vibrações. Cabe a cada um analisar o seu magnetismo e cuidar dele, de modo que seu uso seja de proveito para si e para os outros. Torna-se justo que possamos também verificar o tipo de magnetismo dos outros, sem alarde, somente para a indicação do que devemos fazer em favor do irmão em pauta. Se sentirmos ou viermos a sentir repulsão por alguém em caminho, em família, que é o mais comum, não nos revoltemos com essa depressão magnética do irmão. Aliviemos seu fardo com orações em seu favor, pedindo a Deus para que abra os canais da amizade, e o melhor meio é a força da caridade, de maneira a atingir seu coração. Quando a antipatia é do passado, ela se enraiza mais nas fibras da alma e os dois antagonistas, ao se encontrarem, permutam um campo de força negativa entre si, intoxicando os centros de força, o que, ao mesmo tempo, afeta o sistema nervoso, deprimindo os órgãos do corpo físico. Assim como o ódio é o inferno vivo dentro da alma, o amor é o céu no país da consciência. A doutrina dos espíritos, essa beleza espiritual para cuja codificação Allan Kardec serviu de instrumento, nos mostra o Cristo na sua plenitude, despejando ensinamentos por todos os lados e nos fazendo entender os mais puros conceitos de vida. Kardec foi, no século passado, o mais lúcido discípulo de Jesus que pisou o solo de nossa querida França, com a missão de acender a luz para todo o mundo. O grande valor da doutrina dos espíritos é não ser estática, ela avança com o progresso em todas as necessidades de caminhar, subindo para planos que o homem ainda não percebe. É de posse da filosofia espírita que vamos limpando nossa vida de todas as antipatias que sintamos. Caminhos limpos, felicidade à vista. A repulsão instintiva vem de vibrações antagônicas, ao passo que o amor é a luz atrativa que se acende nos espíritos que se amam. Os espíritos inimigos que se reconhecem sem se falarem, captam as vibrações uns dos outros, servindo-lhes de instrumento o corpo físico. Jesus Cristo foi a mensagem do amor para a humanidade e foi usando seu amor mais puro que lhe curou os enfermos, levantando paralíticos e refazendo corpos danificados. Foi com esse amor que ele, o Mestre dos Mestres, mostrou para todos nós o caminho, a verdade e a vida. Devemos limpar da mente alguma antipatia que por acaso tenhamos de alguém, para não atravessarmos o túmulo alimentando o ódio e a vingança. Esse estado de alma nos leva à perturbação constante, até que reconheçamos o valor do perdão, aquele que tudo esquece, para dar lugar ao amor. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 390, a antipatia e inferioridade. A antipatia é sinal de inferioridade, e os espíritos puros não a têm de modo algum, por respeitarem os direitos alheios. Cada qual tem direito de pensar como queira. Não se é necessariamente espírito mau só por pensar diferente dos outros. No entanto, existem antipatias geradas no ódio. Isso depende muito das almas que alimentam e sentem esse antagonismo. Estamos todos de partida para a libertação espiritual, pelo conhecimento da verdade. Quando alcançarmos a evolução real, tudo de mal se desfará, tudo de antipatia acabará, tudo de tristeza deixará de existir, todo o mal cederá lugar para o bem eterno, dentro da eternidade de Deus. Os caminhos do progresso espiritual são diversos, porém, quem trilha por um, não desdenhe o outro, por conhecer que o Senhor fez todos os caminhos com ardor e que todos eles nos levam à felicidade. A antipatia entre dois espíritos pode derivar no modo de pensar, de onde se segue que esses espíritos não se afinam nos mesmos ideais de trabalho, sendo que todos eles os levam à paz e ao entendimento. A maldade se encontra na inferioridade da alma, aquela que não pode livrar-se do orgulho e do egoísmo. Isso é mais questão de tempo. A maturidade do espírito irá levá-lo ao conhecimento da verdade. Há momentos que requerem mais vigilância da nossa parte. Por vezes, sentimos antipatia até do olhar de certas criaturas,
da sua palavra e mesmo dos seus gestos. Nessas horas, devemos buscar a oração assegurada na vigilância, certificando-nos de que a vontade possa desfazer esse magnetismo que, se descuidado, toma um caráter inferior, fazendo surgir a inimizade no clima da nossa vida. Aos espíritas, aconselhamos evitarem as discussões. Elas, de modo geral, geram antipatia e até mesmo ódio. Não impor ideias é processo de luz, quando solicitados exporem suas convicções, que vigiem sempre o verbo, para que ele não fira nem violente os direitos dos outros. As naturezas são diversas nas criaturas, as escalas de progresso são inúmeras nos espíritos, e cada um tem direitos onde permanece e deveres a cumprir. Nem o próprio Jesus quis julgar a mulher adúltera, por saber o Senhor que ela estava em um grau de evolução em que o erro a dominava, como lição para o futuro. Sempre os julgadores se esquecem do seu próprio tribunal, em ação dentro de si mesmo. Para ser um professor para os outros, para ensiná-los constantemente, existe somente um meio de fazê-lo, sem contrariar as leis que regulam a vida, pelo exemplo. Quem vivencia a mensagem do amor nunca cria antipatia nos corações que observam. Tudo é escrito nos corações em silêncio, da forma que a natureza sabe fazer, e ela é mesmo hábil nessa operação. Se existe, entre nós e outrem, diversidade no modo de pensar, não nos irritemos com esse fenômeno comum dentre as criaturas. Passemos adiante e busquemos o que serve para nosso entendimento, que Jesus nos abençoará os esforços. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 391, ainda a antipatia. A antipatia entre duas pessoas nasce em qualquer uma delas primeiro, no entanto, provavelmente um é sempre mais esclarecido que o outro, e por força da natureza melhorada, a antipatia deve surgir no que ainda tem uma natureza mais bruta, que alimenta a inferioridade. Existem ainda casos de dívidas do passado entre duas pessoas, onde uma delas já está propensa ao perdão. Essa, esquece logo as lembranças e a repulsão quando encontra o antagonista, mas a outra, que desconhece a desculpa, trava uma guerra consigo mesma para odiar mais, ao deparar com o seu antigo inimigo, piorando cada vez mais a sua situação espiritual. Certamente que o bom espírito sente repulsão pelo mal, mas esforça-se para não odiar, por estar na escala da educação dos seus sentimentos. O espírito superior não muda sua paz interior pelas antipatias que recebe de alguém, conserva sua serenidade e ainda ora por todos os que caluniam e odeiam. Convém anotar-se que o espírito que odeia se encontra na ordem dos ignorantes, que não percebeu ainda a luz nem experimentou a paz de consciência. Foi por essa razão que veio ao mundo Cristo, sendo que a humanidade não reconheceu a sua presença como deveria. Assim ele fez voltar a sua doutrina na feição do espiritismo codificado por Allan Kardec, na certeza que essa filosofia grandiosa iria dar continuidade à educação dos que ignoram a verdade. A doutrina dos espíritos tem o poder de fazer reviver com Jesus, com todas as suas qualidades nobres, trabalhando para que ele seja conhecido por toda a humanidade. O espírito inferior desconfia de todos e percebe no ar quando vai ser censurado pelo seu igual. Ele está sempre em rixas com seus parceiros. Com estas páginas sobre o Livro dos Espíritos, nós desejamos a todos que melhorem em todos os sentidos e alcancem o amor, amando, que alcancem o perdão, perdoando, que alcancem a caridade, praticando em todas as suas nuances. Se ainda alimentamos alguma antipatia por alguém, pensemos mais e desfaçamos logo este estado negativo em nossa vida. Cada sentimento inferior que palpita em nosso íntimo, é semente inferior lançada no terreno mental e no coração de quem odeia, e por isso responderemos. Não convém esse estado, porque todo sofrimento nasce desse descuido. Fecundemos nossos pensamentos, palavras e obras com a fraternidade, pois ela é capaz de construir em nossos caminhos a luz que jamais se apagará.
Mesmo que não tenhamos antipatia por alguém, mesmo que ninguém se antipatize conosco, trabalhamos em favor dos que ainda se encontram nessa faixa de vida nas sombras, para que eles, no amanhã, esqueçam deste nome, antipatia, e do que ele representa para os infelizes. O mundo está cheio de ódio, de inveja, de orgulho e de egoísmo, esperando que nossas mãos trabalhem para a paz de todos. Podemos fazer alguma coisa em favor do amor, e não nos esqueçamos de espalhar benefícios. Comunguemos com Cristo, que ele já comungou com o nosso coração em Deus. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 392, Esquecimento do passado. O espírito não perde as lembranças do passado. O fenômeno que ocorre no transe da reencarnação é apenas um esquecimento temporário, e não perde para sempre. Pode-se processar a lembrança, caso necessário, mas na suavidade que convém à força divina. O esquecimento das vidas passadas é uma benção de Deus, para manter a alma preocupada com a sua vida presente. Mesmo as lembranças suaves são raras no meio humano e, por vezes, na vida espiritual. O espírito livre, em muitos casos, ignora o seu passado, e quando o recorda, obedece a uma gradatividade, de acordo com as suas forças para resistir aos fatos acontecidos em outras vidas na Terra. Somente os espíritos puros não têm mais necessidade de recordar o passado, por não verem utilidade nessas lembranças, embora tenham um conhecimento pleno de todas as suas vidas pregressas. Os espíritos superiores olham para frente e aproveitam todo o seu tempo na edificação do amor. As lembranças do pretérito somente servem de lições quando o aluno delas carece. Os que vivem de recordações, vivem iludidos com o passado, que só serve para nos lembrar da retificação na conduta. Se já fizemos, é conveniente que as esqueçamos por completo, dando lugar à seiva da fraternidade. O espírito mediano, ou quase a totalidade dos que se encontram reencarnados na Terra, não deve ter lembranças do passado, para não se perturbar. Estando livre o presente, é bem melhor sua ação nele para a devida limpeza do seu fardo, suavizando o seu jugo. Deus é tão bom e justo, que nos dota de possibilidades para carregar todos os nossos registros, escritos por nós mesmos, toda a nossa condenação, sem que nos lembremos. De vez em quando a mão do destino busca lá no fundo algum fato, esperando de quem o fez a corrigenda e a paciência nas provas que por acaso surgirem nos caminhos. O Senhor ainda nos ajuda a termos forças para suportar os embates da própria vida. Para limpar o passado da consciência, é preciso que se faça o bem nessa estadia do planeta, que se use de todas as oportunidades e se confie em Jesus, que Ele ajudará em todos os movimentos para a caridade. Quando o pensamento estiver entulhado de ideias negativas, que se ore, vigie e trabalhe com o Cristo no coração e esses pensamentos desaparecerão como por encanto, de maneira a manifestar na cidade da mente os sentimentos elevados, capazes de tranquilizar a consciência, no esplendor da consciência do Cristo. A doutrina dos Espíritos surgiu nos horizontes da Terra como misericórdia para a humanidade, dando força às criaturas para esquecerem por completo o mal. Mas somente se faz isso com a prática do bem permanente. Não devemos alimentar pensamentos inferiores, nem gerar ideias formadas de magnetismo exudado nas contradições. O acervo de registros do passado do espírito é enorme, de maneira que não se pode avaliar. As condições do cérebro só permitem registrar alguma coisa que a consciência oferta. As lições são gradativas, no percurso da vida física. Esse interesse que alguns espíritas têm de saber do passado é movido por curiosidade, e muitos têm orgulho de dizer que foram grandes personagens da história. Não é preciso que alguém nos diga, podemos avaliar o que fomos no passado, analisando nossos impulsos do presente. O melhor mesmo é recordar o bem e fazer melhor. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 393.
responsabilidade. O espírito, ao reencarnar, esquece o passado por benção de Deus. Traria grande confusão para a alma a lembrança, quando na carne, das suas inúmeras existências de tempos idos. O espírito esquece para que possa, na nova existência, criar condições de restabelecer suas forças espirituais. No entanto, a consciência profunda lhe vai avisando, por intuição, de tudo que passou nos variados caminhos percorridos. São recordações suaves, mas certas, no sentido de que a alma não perca o posicionamento de sua conduta. Isso acontece, mesmo a quem segue religiões que negam a reencarnação, pois a lei de Deus é universal. Mesmo que se encontre negando a existência de Deus, Ele, o magnânimo Senhor, não deixe de amparar seu filho. Todos temos intuições acerca de todas as leis espirituais. O mundo consciente é pequeno demais para acumular tantas recordações do passado, mas esse se faz presente quando necessário. A vontade de Deus é sempre feita em toda a sua casa. As lembranças assomam a nossa mente constantemente, em variadas formas, dando-nos segurança do que passamos. Quantas vezes podemos observar irmãos que se dizem materialistas, estendidos em uma cama, sofrendo grandes provações pacientemente, sem blasfemar, sem reclamar, recebendo as lições da dor com proveito. Isso é prova da consciência, do que está registrado no passado. E a intuição dele escrevendo no seu livro interno as verdades espirituais. Muitos outros, mesmo no leito de dor, começam a reconhecer a continuação da vida e existência de Deus. A justiça não nos deixa de responder por aquilo que fizemos. Pela vida que se leva na terra, tem-se uma vaga lembrança do que se foi no passado. Pelos sentimentos do presente, adivinha-se o que foi feito das oportunidades a se oferecidas. Nessas meditações, pode-se avaliar os reparos que devem ser feitos no presente, os quais não devem retardar, por ser chamado da espiritualidade maior, pelos canais da consciência em Cristo. Esperar mais é permitir o atraso da felicidade em nossa vida. Todos conhecem o bem e o mal. Antes mesmo de usar o primeiro corpo, na Terra ou em outros mundos, o espírito é adestrado teoricamente em todas as leis para, depois, como encarnado, passar a viver, por tudo o que passamos. Somos os responsáveis, e são processos de evolução o despertamento para a alma. Não há lições sem proveito. Certamente que não haveria mérito algum se nos lembrássemos de todos os feitos do passado, de todas as causas que nos colocaram no estado em que nos encontramos atualmente, ou, então, se tivéssemos à nossa disposição um guia espiritual que nos dissesse, faça isso ou aquilo, e nos impedisse de usar certa liberdade que temos. Os guias espirituais existem e influenciam na nossa vida mais do que pensamos, mas eles não tolhem a liberdade do aprendiz, cercando-no de todos os cuidados possíveis, mas deixando a ele o que ele mesmo deve fazer em seu próprio benefício. Alguém pode até trazer um copo de água até nossa boca, mas nós é que temos que bebê-la. Podem nos dar a comida, mas nós é que temos que mastigá-la e engoli-la. Certas decisões seguem a mesma ordem acima referida. É nosso campo de conquista individual. Somos cercados de toda assistência, em tudo que o Senhor achou conveniente nos amparar. No entanto, a nossa parte, essa nós temos de fazê-la. Não temos quando na carne, lembranças exatas do que fomos do passado, mas, no silêncio vibracional, elas estão presentes a nos dizer o que fizemos. Mesmo que não queiramos ouvi-las, essas lembranças nos invadem e nos falam de maneira que todos nós entendemos, reconhecendo a verdade. Todos somos responsáveis, pelo que fizemos, e pelo que devemos fazer de agora em diante. Vejamos o que deve ser feito daí para frente. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 394, Mundos mais elevados. Certamente que no mundo onde se inicia a perfeição espiritual, onde ninguém faz mais o mal,
Os espíritos têm mais capacidade de recordação do passado, de modo a não se perturbarem com tais recordações. As lembranças são de acordo com a elevação da alma, isso é lei de justiça divina, na computação de valores espirituais, na jornada de espírito imortal. Nos mundos elevadíssimos, não há mais interesse de recordações, as quais ficarão de lado, a não ser quando elas possam ser ponto de lições para outrem. O espírito puro nada deixa se perder. Encandeia-se tudo para o todo, na profusão do amor, que não tem limites. Existem mundos nos quais as lembranças do espírito não são bem claras, mas o espírito se encontra preparado para resgatá-las com coragem, sabe o que deve passar no carro kármico e aproveita as lições com eficiência. Entretanto, a alma não está preparada, como no caso das que habitam a terra. As recordações vêm trazer embaraços ao próprio despertamento espiritual. Deus sabe o que faz na sua casa grande, e para cada criatura em separado. A Terra é um mundo de provações duras, onde os resgates são violentos, nos caminhos humanos. Dessa forma, as lembranças vêm como leves intuições do passado distante. São, às vezes, complemento dos sonhos, ou vêm mesmo nas conversas de amigos, desde quando prestemos atenção no que ouvimos. Até mesmo os livros que tratam da história podem nos servir de estímulos de recordações, porque os fatos acontecidos e registrados têm algo a ver conosco. Em quase todos os casos, se recordássemos das vidas pretéritas, a somar-nos e a apatia, atrapalhando o nosso presente. Faltaria em nossos caminhos de reparação o ânimo suficiente para as lutas. Deus sabe o que deve ser feito. As recordações que os espíritos inferiores têm do passado trazem nuvens gruvianas no presente, de difícil reparação, e é sob esse ponto de vista que Deus nos abençoa, filtrando as nossas necessidades espirituais de modo que elas cheguem à nossa consciência de acordo com as nossas necessidades espirituais. Ele deixa as recordações mais exatas para mundos mais elevados, de modo que haja mais esforços, sem turvamento da mente, nos campos da limpeza kármica. Jesus foi o maior de todos os mestres, a nos ensinar as leis e nos prover de forças tais que os caminhos nos mostram meios diversos de nos curarmos. Gravíssimo perigo seria se lembrássemos das nossas existências anteriores, como lembramos do ocorrido de ontem. A confusão assomaria o nosso eu, deixando-nos sem solução, mas a bondade divina prevê todos os desastres sem reparo, e nos coloca em lugares mais fáceis de nos conscientizarmos das nossas necessidades espirituais. Não devemos esmorecer, pois a Terra logo irá passar a outro nível, na escala dos mundos, onde as recordações do passado serão mais claras e os recursos mais eficientes, em todos os rumos. Convém que todos os espíritos encarnados e desencarnados trabalhem dentro de si mesmos buscando a verdade, que ela sempre liberta os nossos corações ainda presos nas sombras do passado. Se estamos em mundo inferior, já estivemos pior, e é nessa certeza que entra a esperança de que, em breves tempos, passaremos a pertencer a um mundo melhor. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, Questão 395, Saber o passado. O passado de todos nós nem sempre pode ser revisto e, certamente, conhecido, como já falamos em mensagens anteriores. Contudo, não podemos generalizar todos os casos. Algumas pessoas ficam sabendo de um pouco do seu passado por revelações espirituais, quando sabem fazer bom uso destas revelações. Pouquíssimos têm alguma lembrança das suas vidas passadas. Para tudo existe o mérito que corresponde às necessidades. Saber do passado é responsabilidade da alma frente ao seu porvir. Às vezes, nem os espíritos de certa evolução têm permissão para lembrar de todo o seu passado. Tudo é gradativo, de sorte a ser suportado pelos sentimentos. Carga pesada demais pode estragar todas as possibilidades que surgem na vida.
Quem deseja crescer nos seus caminhos para Cristo, deve se esforçar, alimentando a fé e fazendo desabrochar o amor no coração. Para tanto, devemos imitar o exemplo de vida de grandes espíritos que passaram por este mundo, e dentre todos o maior é Jesus Cristo, padrão incomparável da bondade e do amor, lição viva para toda a humanidade. Muitos companheiros do plano físico desejam ardentemente saber do seu passado, porém, se souberem da realidade, entristecer-se-ão nos caminhos, diante dos reparos que deverão fazer, por vezes com a própria vida. Ficando seus registros no baú do esquecimento, é bem melhor para as lutas que se devem empreender. Se fosse permitido falar do passado a todas as criaturas, haveria muitas histórias para serem contadas, e muitos livros para serem escritos. Por enquanto, o silêncio é a resposta. Quem deve aprumar voo para o desconhecido em aparelhos materiais, não deve fixar o pensamento nos antigos instrumentos de viagem e sim, naquele que está usando no momento. As próprias enfermidades que o espírito escolheu no mundo espiritual, que agirão como esponja do seu passado, ficam escondidas nas suas lembranças, refletindo por ondas espirituais, no seu presente, porque se a alma tivesse pleno conhecimento do ocorrido, poderia não deixar acontecer o que ela mesma escolheu para o seu resgate espiritual. Parece, aos olhos que ignoram a verdade, que está pagando pelo que se encontra no seu inconsciente, mas não é. O que podemos dizer é que o karma se encontra no silêncio, mas vive presente na sua intimidade espiritual, de maneira a mostrar ao espírito que as provas são processos de despertamento espiritual, capazes de acender a luz no coração e fazer abrir as comportas do amor, na fonte da consciência. Meditemos coisas agradáveis que devemos fazer com os outros. Meditemos no amor que devemos amar os nossos semelhantes. Meditemos na caridade, aquela que não julga e não se vende, que Jesus inspirara nossos sentimentos para a verdadeira fraternidade. Estudemos, conversemos e compreendamos, sim o passado, mas o de Jesus, porque Ele é a luz, é escola para todas as criaturas. Ele é libertação para os espíritos. Não convém pensar nem sentir as trevas, pois elas impedem o crescimento da alma. Se queremos saber das nossas vidas anteriores, e temos pressa de sabê-lo, basta que analisemos a nossa existência atual. Vejamos o que não deveríamos ter feito e consertemo-lo. Coloquemos na pauta da evidência esse trabalho interno, e comecemos hoje mesmo lutando contra as nossas inferioridades, que Jesus aparecerá ao nosso lado, ajudando-nos a carregar a nossa cruz e inspirando-nos no trato com as forças espirituais. Saber o passado de outras existências, somente para quem granjeou para tal conhecimento. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 396, vaga a recordação. Há pessoas muito criativas e que podem, com os pensamentos, buscar a irrealidade em muitas direções do saber, apresentando a ficção como real. A realidade, no entanto, foge de ambientes previamente preparados, visando ao engano. Não obstante, existem muitas recordações em que a intuição aparece como em um sonho, dentro da leveza da sua própria vida, a trazer a verdade ao espírito, que sempre silencia, por ser um segredo que somente a ele pertence, naquela fase. As revelações espirituais são sutis, penetrando na alma com naturalidade. Por enquanto, as grandes mediunidades se manifestam mais em pessoas incultas, para que não desafiem as faculdades medianímicas com a sua própria intelectualidade. Há muitas criaturas que criam histórias, casos referentes a si mesmas e, quase sempre, dizem que foram grandes personagens da história, e sentem-se bem em viver dentro da sua criação, mesmo sabendo que não é a verdade. Com o tempo, ela deixa de acreditar nela mesma, desconfiando de suas descobertas. Isso é muito sério, principalmente para os espiritualistas conhecedores de algumas leis espirituais.
Convém a todos os espíritos silenciar sobre esse assunto de lembranças de vidas passadas. Basta saber que a reencarnação é um fato, fazendo os devidos reparos para novas investidas na carne, sem querer inquirir quem foi, mas preocupando-se com o que será. A doutrina dos espíritos nos traz a cada dia uma nova feição das realidades, no sentido de que a criatura se eduque cada vez mais e se instrua todos os dias sobre a verdade. Geralmente, quando ficamos sabendo que fomos grande personagem no passado, nós o anunciamos com orgulho. Se nos é revelado que fomos um assassino, um marginal, um pária, nós nos silenciamos por completo. Não nos interessa que os outros saibam dessa época em que nos colocamos à margem dos ensinamentos de Jesus. Mesmo que venham a nós as recordações do passado, mesmo que venham na sutileza da consciência, mesmo que nos seja revelados por fontes seguras, o melhor procedimento é o silêncio e o trabalho para o melhoramento das nossas qualidades espirituais, porque somente reparando as arestas do passado e os nossos impulsos inferiores, ascenderemos para a luz de Deus. As recordações mentirosas podem aparecer na nossa mente, às vezes por ação dos nossos inimigos espirituais. Eles brincam com os nossos sentimentos, por estarmos na sua faixa de vibrações. Se aceitamos a mentira, é porque ela existe dentro de nós, vestida por roupagens que às vezes desconhecemos. Ao recordarmos alguma coisa do passado, analisemos o que estamos recordando, pondo à prova no laboratório íntimo, deixando fermentar por muito tempo. Depois, esqueçamos e trabalhemos no bem comum. Vejamos, então, durante nossos esforços na caridade, se surge algum dos pensamentos contrários à luz. O bem que pretendemos fazer ou que estamos fazendo, não deve ser anunciado, ou melhor anuncia a sua prática. A caridade não precisa de ser mostrada. Ela é a luz, e mesmo que se queira escondê-la, a própria natureza a colocará em cima da mesa, para que todos a vejam. Se for exposta pelas nossas mãos, ela desvaloriza sua grandeza espiritual. Tenhamos muito cuidado com as vagas e próprias recordações sobre as nossas vidas passadas, principalmente quando se refere a grandes personagens. O melhor mesmo é acender a luz na intimidade do coração, pelos fios da caridade e a chama do amor. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 397, As portas do passado. Temos em nós todas as portas do passado, e as chaves que abrem essas entradas se encontram nos segredos da evolução espiritual. Elas são capazes de nos mostrar as vidas que tivemos, que denominamos de reencarnações. Nos mundos mais atrasados que a Terra, são difíceis as lembranças, por não trazerem lições benfeitoras para as criaturas neles estagiadas, ao passo que, em mundos superiores, essas lembranças são frequentes, impulsionando os espíritos para saudar seus deslizes do pretérito. A evolução fala alto neste esquema de recordação do passado. O espírito envolvido em paixões inferiores sente-se mal ao recordar vidas que ficaram no esquecimento e que vêm à tona por processos sutis, de maneira que fala no silêncio sem ofender o devedor e cobra de quem deve com educação, por vezes levando o devedor a todos os sacrifícios para saldar sua conta. As portas do passado são muitas, quase podemos dizer, incontáveis. Elas vão se abrindo de acordo com o nosso despertamento espiritual, e aí encontramos a nós mesmos, achando registrado o que fizemos em épocas recuadas, mas é preciso preparo para a devida leitura. As portas vão se abrindo passo a passo, mostrando-nos a verdade que pode nos tornar livres. As lembranças, para os espíritos elevados, são mais nítidas, e sempre correspondem à realidade. Certos espiritualistas conhecem a reencarnação e a sua utilidade em favor da evolução da alma, entretanto, desconhecem os seus pormenores no campo da ciência. A doutrina espírita descreve com desembaraço o que ocorre com o reencarnante em todos os seus aspectos, de maneira que, conhecendo essa verdade,
certificamos mais das belezas da vida imortal. Com relação à mediunidade, ela não consiste somente em o espírito se comunicar com o médium. O espiritismo faculta ao leitor os meios de conhecer como se dá a comunicação entre os dois mundos. A faculdade mediúnica tem enriquecido, e muito, a literatura espiritualista no mundo, com dissertações valiosas no conhecimento dos arcanos da vida. O passado do homem na Terra ainda se encontra escondido, faltando a este preparo para saber com paciência, sem alterar sua vida. No futuro, as lembranças do passado vão ser mais claras, como se recordássemos o que se passou ontem conosco, dependendo da nossa vontade. Mas, por agora, é bom que fique mesmo no esquecimento, vibrando somente nas fibras mais sutis, no sentido de entendermos com suavidade, dentro das nossas convicções. Para que tenhamos êxito, procuremos Jesus e amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que o resto virá por acréscimo de misericórdia. Não tenhamos medo de fazer o bem, procuremos aliviar o nosso fardo pelos processos do amor, e o nosso jugo pelos processos da caridade. Jesus é a própria caridade, a nos induzir para todos os lados onde a felicidade se nos apresenta como tal. À medida que o corpo se torna mais fluídico, as lembranças são mais visíveis para a consciência em oração. O Cristo não se esquece de suas ovelhas a caminho, e está sempre junto a elas, ofertando-lhes água e alimento espiritual para saciar todas as necessidades da alma. Lembrar é sublime operação, e saber lembrar é divina ciência, quando se tem a ciência de Deus na consciência, e Cristo no coração. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 398, Conhecer faltas. Pelas tendências que somos portadores reconheceremos o que fomos no passado. No entanto, se melhoramos muito nessas tendências, ser-nos-á difícil, por vezes quase impossível, saber corretamente o que somos realmente ou o que fomos. O espírito é uma incógnita dentre as incógnitas do universo de Deus. Não há regressão do espírito e, se não regride, certamente que sempre melhoramos na escala espiritual. Mesmo o estacionamento de que se fala em algumas páginas de O Livro dos Espíritos não é da forma que se entende. A evolução pode ser mais ou menos lenta, mas parar de todo não acontece, mesmo que seja na matéria. Para ilustrar, podemos citar a massa de pão, que está estacionada, descansando. Após algum tempo constata-se que estava em movimento, pois cresceu, como dizem os bons quitandeiros. É bom que estudemos bem o que é estacionar. Estacionar não é parar definitivamente, é, pois, fermentar a massa da vida, facilitando, assim, novas caminhadas para o futuro. Quando se está preparando, certamente que não se encontra parado. Na verdade, os pendores instintivos podem ser reminiscências, e a alma que já conhece um pouco das leis espirituais poderá saber como deve combater todas as más tendências e por onde começar. Entretanto, há muitos defeitos encobertos, escondidos nas dobras do tempo, que na época certa desabrocham para serem vistos, e a mente preparada deve combatê-los com as forças que sua evolução pode oferecer. Podemos levar em conta, quando despertamos para um mal, que nunca pensamos na ingerência do ambiente. Porém, isso se dá quando o espírito se encontra na faixa do próprio mal. No caso de espírito elevado, ele transforma o ambiente inconveniente em forças para as lutas e paz para os que o cercam. Os recursos são enormes no que tange ao autoaprimoramento espiritual. Certamente que podemos avaliar o que fomos pelo que somos, isso em princípio, e a razão nos diz que podemos conseguir muito, analisando desta forma. Existem muitos fatos inferiores praticados pelo espírito que parecem retrocesso na sua vida. No entanto, não é recuo, a alma se encontra predisposta a esses erros, por se encontrar na faixa das vibrações inferiores ainda, mas, somando suas atividades espirituais, está sempre caminhando para frente na escala evolutiva.
Não podemos esquecer que Deus é onisciente em todas as suas atividades. Ele é consciente do passado, presente e futuro e não iria criar um espírito para iluminar-se na pauta do tempo e outro para recuar nesse mesmo tempo. Precisamos estudar sempre, meditar muito, e conversar bastante sobre todos os assuntos espirituais para formarmos, assim, uma condição fácil de compreender as leis que nos dirigem. Jesus já dizia que não devemos julgar os outros, e afirmava: nem eu o faço, por saber que todos erramos, constituindo isso o processo de despertamento espiritual de todas as criaturas. Todo julgamento deve ser feito a nós mesmos, examinar todos os nossos feitos e repará-los. Nesse trabalho, não temos tempo para verificar os erros alheios. Se não sabemos triunfar nas provas, seremos arrastados para novas lutas, no sentido de aprendermos a vencer a nós mesmos. As oportunidades de aprimoramento são grandes para todos os de boa vontade. Se somos criaturas de tendências duvidosas, certamente que no passado devemos ter sido piores, e neste raciocínio devemos nos esforçar para melhorar mais a nossa conduta, sempre procurando avaliar essas possibilidades e acompanhar Jesus no que viveu e ensinou. Se em algumas existências erramos pouco, não é porque as tendências não nos inspiram, é devido ao ambiente em que nascemos ou à posição que ocupamos no mundo. Quando voltamos para ocupar posições de maior relevo na sociedade, a nossa vaidade, o orgulho e o egoísmo nos impulsionam para os desastres morais. Isso sempre acontece a quem ainda não se preparou nos caminhos de Jesus, ouvindo as lições do Evangelho. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 399, Vicissitudes da Vida. As vicissitudes da vida podem nos dar uma ideia do que fomos no passado. Os acontecimentos naturais nos nossos caminhos vêm, por força da lei divina, nos mostrar, pela força da justiça, o que haveremos de reparar. Sendo que o nosso maior interesse não é recordar o passado, é sentir que Deus é amor e justiça, e nunca exigirá que seus filhos paguem o que não devem na contabilidade divina. Tudo é um processo espiritual, para a educação dos nossos sentimentos ou despertamento das nossas qualidades espirituais. A natureza sábia e não erra o caminho por onde deve trilhar. Quando ocorre algum acontecimento conosco, basta meditarmos um pouco e logo atingiremos a procedência do fato. A doutrina dos espíritos, ser-nos-á de grande valia em todas as atividades espirituais. Ela é conselheira firme em nossos passos, e nos dá forças novas para a devida correção na nossa personalidade. O que se chama de azar na vida, está sendo impulsionado por forças invisíveis capazes de nos levar à felicidade. Se não nos lembramos do passado, é por força da lei que nos protege. As lembranças vivas na nossa consciência, pela evolução que atingimos, nos prejudicará. Somente mais adiante alcançaremos a consciência de todos os fatos na graduação do tempo que nos aprimora. Segue-se daí, que todos temos os mesmos direitos, ressalvando-se os deveres nos quais somos obrigados a pensar. Nada existe na vida como regra absoluta, em se tirando Deus, porque Ele é, pela sua condição, verdadeiramente absoluto e único. O espírito, em muitos casos, escolhe as provas porque deve passar no plano da terra e, ao ingressar nela, torna-se inconsciente do passado, porém, não perde a consciência realmente. Ela adormece por um pouco, para dar condições melhores à alma, de preparo e de coragem, para as lutas que deve travar consigo mesma. Se nos caminhos da alma tudo estivesse prontinho para ela, o mundo não seria escola. Temos todos de estudar, passar por provas e tornar a passar quantas vezes forem necessárias para o devido despertamento espiritual. Esse processo sublima a vida, e dá condições aos espíritos de se sentirem felizes, porque trabalharam para sua felicidade. É qual o trabalhador que se faz digno do seu salário. O esquecimento das faltas passadas não constitui obstáculo na vida da alma quando encarnada na terra,
e sim meios de esforçar mais, enriquecendo seus valores. Em tudo se mostra a conquista. Certamente que existem as bênçãos de Deus, nesse meio de luz, aparece a luz maior, que não se esquece de seus filhos do coração. Se as criaturas encarnadas e desencarnadas soubessem do valor do Evangelho de Jesus, não o soltariam das mãos, e sempre o deixariam vibrar em seu coração, de modo que a consciência pudesse guardá-lo com todos os conceitos de vida que ele nos mostra na realidade de Deus. O homem não reconhece na sua totalidade os atos que praticou no passado, mas tem uma noção desses feitos e, baseado neles, deve lutar para sua autoeducação espiritual. As vicissitudes da vida corporal são provações que a alma deve passar. É o tribunal da consciência em trabalho de cobrança e, em muitos casos, ou em quase todos, são processos de despertamento espiritual. Convém aos espíritos que busquem sempre a luz onde ela estiver, pelos meios compatíveis com as suas forças, que a ajuda do céu não se fará esperar. Mãos invisíveis estão sempre prontas para ajudar os homens a levar suas cruzes ao calvário de todas as provações. Quem infringe as leis, responde pelo que fez, e as consequências são lições que o obriga a procurar o próprio bem, no mal que praticou. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, Questão 400, O Espírito Encarnado. O espírito encarnado é como se fosse um encarcerado. Está preso na carne por laços fluídicos que o fazem prisioneiro por determinado tempo. Ele aspira constantemente à liberdade. No entanto, a sua consciência lhe avisa que ele tem um dever a cumprir, que abandonar o corpo antes do tempo poderá ser bem pior. O medo de morrer, que quase todo mundo tem, vem das pequenas lembranças dos compromissos assumidos no mundo espiritual. Não fora isso, e seria muito grande o número de suicídios por pequenos aborrecimentos. Os poucos casos que acontecem são por falta do entendimento bastante para certa análise. Não é tirando a própria vida que acontece a libertação. Isso só piora a situação espiritual de quem o faz. O Espiritismo nos esclarece acerca da vida, nos informando as leis que regem o universo, contando-nos casos verídicos de quem tirou a própria vida física e dobrou seus padecimentos, tendo de voltar à carne com cargas mais pesadas do que antes. Se o encarcerado preocupa todos os dias com a sua liberdade, a alma que toma um corpo tem mais preocupação em se libertar, porque se encontra mais presa que o condenado no cárcere. No entanto, isso depende de quem se encontra na cadeia e no corpo físico. Se é um espírito mais elevado, ele suporta as suas provações com paciência e resgata as suas dívidas com mais ou menos bom ânimo. A reencarnação é, como já falamos em muitas mensagens, um processo criado por Deus para o nosso despertamento espiritual, cujos meios não podemos discutir por ter sido o Senhor de todos os mundos quem a planejou para o bem de todas as criaturas. Existem vários tipos de cárcere, e a dor é um deles, e dos mais pesados. Se perguntarmos a um sofredor se ele quer ficar livre dos seus padecimentos, dos seus infortúnios, certamente que a resposta será afirmativa. Assim é a dor da carne, que segura a alma por muitos anos, como sendo lição valiosa, no sentido da libertação espiritual. Quanto mais grosseiro é o corpo, mais depressa a alma deseja voar para a sua liberdade. Quando o fardo é pesado e o jugo sofrível, o carregador deseja largá-lo. Entre mentes, os guias espirituais sempre estão ativos, aconselhando os encarcerados na carne para suportarem com paciência até ao fim, para serem salvos do passado, e sentirem no coração a esperança do futuro. É preciso que aqueles que se encontram na carne façam mais força para ficar o mais que puderem nela. As lições são duras, mas compensadoras, e a repetição desta oportunidade é bem mais difícil para o coração ansioso de luz. O espírito encarcerado pode permanecer de bom grado na carne. Se tem evolução espiritual, ele faz esforço todos os dias na caridade verdadeira,
de modo que ela lhe dá forças novas em todos os rumos do entendimento. Ele usa, na hora de esmorecimento, a oração e a vigilância. E Jesus não o deixa sozinho no caminho das provas. Em comparação com o espírito livre, a reencarnação se compara com o sono da alma.